Vamos, antes de iniciar os estudos da noite de hoje, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a bênção a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos espíritos da Casa de Paz e Amor, responsáveis por essas atividades de estudo, que todos possamos sermos tocados pelas reflexões da palavra do Cristo, que tenhamos uma noite de proveito, com muito ensinamento. Paz e amor a todos. Então, irmãos, o assunto que nos coube trazer para reflexão na noite de hoje é a lei do trabalho. Mais especificamente, a necessidade do trabalho aos olhos à luz da doutrina espírita. E daremos início a essa reflexão nos baseando principalmente na obra de Kardec, de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, onde ele organiza algumas questões aos espíritos para esclarecimento da necessidade do trabalho. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, ela é voltada para o estudo das leis morais. E no capítulo 3º, então, fala da lei do trabalho. No item 674, Kardec, então, faz a primeira pergunta relacionada à necessidade do trabalho aos espíritos. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Pergunta. Os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, o início desse capítulo sobre o trabalho vem com essa pergunta, se o trabalho é lei da natureza. E faz sentido porque nas perguntas, nos estudos anteriores desse capítulo, Kardec aborda as leis morais, que a lei do trabalho está incluída, e ele inicia com esclarecimento do que é a lei da natureza, ou lei natural, que vem a ser, segundo os espíritos, a lei de Deus, a lei divina, no item 614, os espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus e é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, essa lei natural, essa lei divina, ela é um todo, mas que, para melhor esclarecimento dos homens, ela foi desmembrada em partes, desde da época de Moisés, e agora no Livro dos Espíritos, essa organização persistiu para um melhor entendimento. Então, ali existe a lei do trabalho, que nós vamos estudar, mas a lei de conservação, de reprodução, da sociedade, igualdade, liberdade, e em torno de 10 leis, e a última e mais importante é da justiça, amor e caridade. Então, o trabalho sendo uma lei da natureza, já é uma resposta nos mostrando que isso é fundamental, para que o homem ele possa ter um relacionamento com a sua consciência, com o seu desenvolvimento próprio, mas com Deus, com seus semelhantes. São regras morais. E Kardec, então, no seu questionamento, ele vai, no item 675, perguntar se, por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais. Os espíritos respondem: não, o espírito trabalha assim como o corpo, e toda ocupação útil é trabalho. E Kardec, então,
nos formulando esse conceito de trabalho na, na, na doutrina espírita, no espiritismo, pergunta se o trabalho se impõe ao homem, e onde os espíritos respondem que por ser, ele se impõe ao homem o trabalho por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então, a imposição do trabalho a nós homens se dá por a nossa condição de estarmos aqui encarnados, né, nesse corpo, para nos expiarmos, né, faltas do passado, para nos purificarmos, né, com provas que escolhemos passar, né, e evoluirmos, né, intelectualmente, moralmente. Então, essa imposição do trabalho a nós é uma programação, é uma lei divina, ela faz parte dessa harmonia, né, do universo, das leis divinas, que nós aprendemos, né, as reencarnações, como maneira de nós evoluirmos, nos purificarmos para a nossa eternidade. Né? Então, essa vida corpórea, né, que nós sabemos da importância, ela é o nosso, a nossa ferramenta, né, principal para evoluir. Né? E essa frase que no item 675 os espíritos respondem sobre o tipo de trabalho, né, que não apenas o trabalho material, físico, mas o trabalho espiritual é trabalho, né, ou seja, eles respondem que toda ocupação útil é trabalho. Isso tem uma importância de nós esclarecermos, né, de nós desenvolvermos esses termos, né, porque para o Espiritismo, para o nosso entendimento, o que significaria útil, né? Ocupação útil? Indiretamente, né, pelas leituras que fizemos, pelas outras questões que no Livro dos Espíritos Kardec foi desenvolvendo, nós chegamos à conclusão, né, que ocupação útil seria também sinônimo de uma ocupação com o bem, né? Com o objetivo do bem. Né? Algumas questões, né, como na 657, foi questionados daqueles homens que optaram por uma vida contemplativa, né, aqueles indivíduos que não fazem o mal, mas também não fazem o bem, eles ficam cuidando apenas do seu interior, da sua mente, tentando uma conexão com Deus, né? Mas isso não tem méritos, né? Isso se torna, né, segundo os espíritos, uma inutilidade, né? Então, a ocupação útil, a ocupação é uma ocupação para o bem, né? Nós vamos também seguir comentando, né, as questões de Kardec nesse capítulo, e na 678 ele vai nos falar da nossa evolução, né, que o nosso trabalho ele vai tendo uma modificação da sua natureza de acordo com a nosso desprendimento, né, das nossas tendências instintivas, materialistas, né? Porque assim como os animais, nós um dia trabalhamos, nos movimentamos pela nossa a defesa, pela nossa né, conservação, nosso alimento, né? Mas com o advento com a inteligência, nós fomos nos desenvolvendo e acabamos, né, trabalhando mais, porque aumentamos as nossas necessidades, e por outro lado também
nós aumentamos a necessidade dos nossos confortos, dos nossos prazeres, né? Porém, no momento em que nós formos nos desprendendo da materialidade com a nossa evolução, a tendência é que a natureza do nosso trabalho possa também ser de um outro aspecto, né? Um aspecto mais espiritual, que não vai deixar nunca de ser um trabalho, né? A inatividade, ela nunca será bem-vinda, né? E os espíritos respondem que a ociosidade para um espírito que não necessita o trabalho material, ele seria um suplício, né? Em vez de um benefício. Nós também vamos ter no item 679 algum questionamento, né, sobre aquele homem que não possui mais a necessidade do trabalho material, porque já adquiriu os benefícios para sua existência, né? Por exemplo, como alguém que se aposenta e com uma situação confortável não precisa mais trabalhar. E os espíritos dizem que não precisarão do trabalho material, mas terão a obrigação de continuarem úteis, né, dentro das suas condições, de acordo com os meios que disponham, ajudando com a sua condição material, mas também com a sua condição intelectual, né, nunca deixando de evoluir mentalmente e sendo também responsável por quem está ao lado, né? Lembrando que quem tem mais condições materiais, condições morais, intelectuais, a esse sempre vai ser cobrado um, um trabalho proporcional ao que se ganhou, né? Ao longo da sua vida. Mas todos teremos uma utilidade de acordo com as nossas faculdades. É, e o trabalho, sendo essa mola propulsora, né, do aperfeiçoamento da inteligência, sendo responsável pelo e grande colaboradora desse impulso para a nossa evolução, nós vamos encontrar no livro Pensamento e Vida, que foi psicografado por Chico Xavier, do autor espiritual Emmanuel, no capítulo 7, cujo nome é Trabalho, Emmanuel nos comenta dessa questão da qualidade do trabalho, né? Que nós atualmente, né, segundo Emmanuel, já sabemos da importância do trabalho, né? Nós já estamos em condições de, de, de sanar, né, nosso passado, onde por muito tempo não trabalhávamos, achávamos que o bom era colocarmos alguém a trabalhar por nós, né, com medidas como escravidão ou submetendo pela força, pelo autoritarismo, a alguns a trabalhar enquanto outros ficavam na inércia. Isso já passamos, já temos o conhecimento, né? Segundo Emmanuel, já sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Só que, segundo Emmanuel, não vale agir por agir, né? Porque semelhante ao que nós conversamos da ocupação útil, né? Trabalho e ocupação útil. Não vale agir por agir, porque, segundo Emmanuel, as regiões infernais vibram repletas de movimento, tá? Então, nós, segundo Emmanuel, nesse capítulo, nós temos o trabalho obrigação, que é o trabalho que nos remunera, né? O trabalho que é o nosso esforço para o nosso sustento do dia a dia, do corpo físico, tá? Mas que é necessário, segundo Emmanuel, nós atentarmos ao prazer de servir, tá?
E esse prazer de servir, que é voluntarioso, é, junto aos nossos semelhantes, ele, ele chama aqui de trabalho, não trabalho obrigação, né? Trabalho serviço, segundo Emmanuel. Enquanto o trabalho obrigação, ele é constituído de tarefas remuneradas, é, que conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso. O outro trabalho, o trabalho-serviço, ele é a prestação do concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa. O trabalho-obrigação, ele vai permanecer nas questões vulgares do mundo, né? Enquanto o trabalho-serviço, ele, segundo Emmanuel, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Tá? Então, é para nós entendermos que esse trabalho-serviço, ele, ele surge, né? Nós necessitamos tê-lo como um prazer de servir. Né? E segundo Emmanuel, a maneira que nós alongamos a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. E essa frase que achei muito tocante, ele diz: quando começamos a ajudar o próximo sem aguilhões, ou seja, sem obstáculos, matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Ou seja, quando começamos a ajudar o próximo, nós nos matriculamos num processo, né, num curso de purificação da nossa alma, tá? Entrando em sintonia com a vida abundante. Tá? Então, essa construção, esse exercício de servir, claro, nós não fabricamos, né, nós vamos conquistando, né, confiando, né, nos nossos ensinamentos, confiando nos princípios éticos, morais, né, que no dia a dia estamos estudando, né, que necessitamos praticar. Né? Então, isso é um trabalho que, segundo Emmanuel, ele não é exposto. Né? O indivíduo, quando atinge um nível mais elevado, ele se torna consciente dessa verdade, tá? E compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Tá? Nós nos preocupamos muito, né, sempre com qual o tipo de trabalho que vamos realizar, com a qualidade, a intensidade, né, e com o seu resultado. Agora, todos nós vivenciamos, né, essa situação trágica no nosso estado com a enchente, e isso nos mobilizou e nos questionou muito, né, que trabalho eu posso fazer, que trabalho eu devo fazer, e nós tivemos, acho que todos fomos mobilizados, né, por algum sentimento assim. E isso é uma situação também de exemplo de que cada um de nós está em condição de algum tipo de trabalho. Né? Às vezes pensávamos, será que não teria que estar numa atividade que é mais complexa, como a gente vê outro irmão lá que está lá resgatando ou trabalhando pesadamente, mas tem pessoas que estão com mais desenvoltura para isso, mais preparados, que estavam lá, e outros, dentro da sua condição, vão fazer um trabalho que parece pequeno, mas não é, tem a sua parcela de colaboração. Né? Eu gostaria de trazer aqui uma pequena história que tem, né, no livro Jesus no Lar, que o autor espiritual Neio Lúcio e Chico Xavier psicografou. Então, Jesus no Lar traz passagens
de Jesus, né, com seus apóstolos, e é uma história que, que fala muito, né, sobre o trabalho. No capítulo 7, cujo título é O Maior Servidor. Então, um dos apóstolos, né, um dos que estavam junto com o mestre, perguntou a ele, a Jesus: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? E Jesus, então, né, contou uma história para explicar, então, o maior servidor do Pai entre os homens. E ele conta, então, que num certo local, ah, junto à multidão que ali estava, chegou um famoso guerreiro carregado de espadas, medalhas, e passou a dar lições de tática militar, concitando as pessoas a técnicas de defesa. Então, após o povo ficar em atividades de exercícios, eles, ao longo do tempo, eles continuaram sem um júbilo, sem rumo e perdendo muitos jovens naquelas atividades de guerra. E logo depois, então, surgiu um grande político, e com ele trazia uma pesada bagagem de códigos, com suas ideias, começou a dividir a população em grupos partidários, causando conflitos de moços contra velhos, pessoas mais pobres contra os mais ricos, patrões contra os servos, e o político acabou indo adiante, deixando ali muito ódio, discórdia, desengano entre aqueles colaboradores. Logo depois dele surgiu um filósofo, e esse filósofo trouxe volumosos alfarrábios e dividiu o povo em variadas escolas de crença, propagando em frutíferas discussões entre as pessoas. Resultado, isso causou muita perturbação, né? As pessoas não entendiam aquelas indagações, não estavam ainda preparadas para aquela discussão. Logo em seguida, apareceu então um sacerdote, e aí ele chegou munido de roupas diferentes, símbolos, né? E muitas regras para a adoração do Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se, a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasma de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando em mãos operosas. Não pregava doutrinas, tinha gestos de bondade pura e rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou lavrando a terra, adornando flores, frutas, conversava com seus companheiros de luta, transmitia suas experiências a todos que se aproximassem dele. Plantou árvores, construiu casas, instalou uma escola. E em breve, ao redor dele, viçavam a saúde, a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, não havia problema de defesa, política, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Então Jesus, após contar essa história, ele terminou dizendo: em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas.
mas aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Tá? E essa história, né, nos faz lembrar daquele capítulo bem conhecido, né, que muitas vezes escutamos, né, nas palestras espíritas, que está no livro Vinha de Luz, também de Emmanuel, e psicografado por Chico Xavier, que é os capítulo 38, chamados com título Servicinhos, né, que, que ali Emmanuel, então, nos comenta, né, que todos nós pensamos em fazer trabalhos suntuosos, somos desejados, né, de fazer, de estarmos em evidência, ou sendo reconhecido, né, pelas nossas atitudes, ou tentando fazer sempre algo muito elaborado para ajudar, né? E enquanto, segundo Emmanuel, a maioria ainda anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem num gesto simples, como de boas maneiras, um sorriso fraterno e consolador. Tá? Segue Emmanuel, um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos, um livro santificante que se dá com amor, a, a sen, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, todas constituem serviços de grande valor e raras pessoas tomam a justa consideração. E ainda esse, esse capítulo, né, nos brinda com uma frase pequena e grandiosa, né? Não menosprezemos ou não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Tá? Então, irmãos, nós já encaminhando para o encerramento, nós não podemos desprezar nunca nenhuma ocupação. Tá? No livro Conduta Espírita, que André Luiz ditou para o médium Valdo Vieira, ele fala que em nenhuma ocasião desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que nobres e úteis, conquanto humildes e anônimas. E o trabalho, ele recebe o valor pela qualidade dos seus frutos. Isso que nós não podemos esquecer. Né? Nós queríamos, então, encerrar, né, comentando que o repouso, segundo os espíritos, ele também é importante. Né? É importante o refazimento do corpo físico com repouso e principalmente também a reorganização mental da nossa inteligência, né? Porque o nosso trabalho constante, ele pode muitas vezes nos perturbar nos nossos objetivos. Então, o repouso tem essa importância de organizarmos os nossos planos, né? E, e isso não quer dizer ociosidade, não quer dizer ficarmos sem atividade, né? É bem o contrário. Devemos também lembrar-nos que o trabalho que estamos aqui desempenhando, e muitas vezes possamos estar numa situação de inferioridade e em termos de caráter de autoridade dentro do nosso serviço, ele não deve ser enxergado como algo de injustiça, né? A grandiosidade da nossa colaboração, ela está ali também em sermos humildes,
aceitarmos, né, porque talvez programamos isso para nós, né, de estarmos aqui nessa condição, é, que, que- e que possamos fazer o nosso melhor, porque é assim que estamos nos purificando, evoluindo para a nossa felicidade suprema no nosso futuro eterno. Então, eu agradeço aos irmãos pela participação aqui junto conosco e vamos encerrar essa atividade, elevando o nosso pensamento, agradecendo muito por essa reflexão, para que possamos colocar-nos em prática, né? O que lemos, o que estamos estudando, com o objetivo de atingirmos a nossa felicidade. Que todos em nossos lares possamos termos um ótimo fim de semana de paz, de amor, junto dos nossos familiares e amigos. Paz e amor, que assim seja.